Olá, gente, tudo na paz? Vamos para mais um Rema 10, mais uma palavra de Deus para abençoar a sua vida. Vem para cá! Hoje nós vamos ter a oportunidade de meditar em cima de 2 Reis, capítulo 6. Eu vou ler aqui o versículo 11 em diante. Diz assim: Isso enfureceu o rei de Arã, que, convocando os seus oficiais, perguntou-lhes: Vocês não me contaram qual dos nossos está do lado do rei de Israel? Um dos oficiais respondeu: Nenhum de nós, ó rei, meu senhor. É Eliseu, o profeta que está em Israel, que conta ao rei de Israel até as palavras que tu falas no teu quarto. Olha que coisa forte. O rei está querendo sitiar, sequestrar Israel. Ele quer trazer um roubo a Israel, ao povo de Deus. Só que ele não consegue, porque ele planeja uma coisa. Eliseu, o profeta, tem uma revelação e conta para o rei de Israel, e o rei de Israel se protege. Ele tem um outro plano e o profeta Eliseu tem uma revelação e conta para o rei de Israel e ele se resguarda. O rei inimigo, o rei de Arã, tem um outro projeto e é mais uma vez frustrado. E ele, cansado, diz: Quem dos nossos está nos traindo? Quem dos nossos está nos golpeando? E um dos seus oficiais diz assim: Ninguém, nenhum de nós. A questão é, há um profeta em Israel chamado Eliseu que conta tudo ao rei de Israel, até aquilo que tu falas no teu quarto. Meu Deus do céu. E depois disso, olha o que é que o rei de Arã falou. E o rei ordenou: Vão e descubram onde ele está, para que eu mande capturá-lo. Quando o informaram de que o profeta estava em Dotã, o rei enviou para lá uma grande tropa com cavalos e carros de guerra. Eles chegaram de noite e cercaram a cidade. O servo do homem de Deus levantou-se bem cedo pela manhã. E quando saía, viu que uma tropa com cavalos e carros de guerra havia cercado a cidade. Então ele exclamou: Ah, meu senhor, o que faremos? Olha que coisa. O rei de Arã descobriu onde estava Eliseu, enviou a tropa para capturá-lo, para sequestrá-lo, para prendê-lo. Bem cedinho, na alvorada, e o discípulo de Eliseu viu aquilo quando saiu de casa e disse: Ah, meu senhor, o que faremos? A primeira coisa que eu quero deixar aqui para vocês: quando você se posiciona em buscar a Deus, em ser fiel a Deus, quando você se posiciona em andar na palavra, quando você se posiciona em fazer a vontade de Deus, o inimigo ele vai se voltar contra você. Foi exatamente isso que aconteceu. O rei de Arã desfalcou de Israel, desfalcou do povo de Israel, desfalcou do rei de Israel e mirou o profeta, porque o profeta era bênção na vida do rei de Israel e, consequentemente, o profeta ele era instrumento de Deus para a nação de Israel, para o povo de Deus, para o povo de Israel. Quando você se posiciona, você não vai ser bênção só para você, você vai ser bênção para a sua casa, você vai ser bênção para a sua família, você vai ser bênção na igreja, você vai ser bênção para uma multidão de pessoas. E, consequentemente, o inimigo se volta contra você para te perseguir, para te atrapalhar, para te roubar, para te golpear, para te capturar. E olha qual foi a estratégia do profeta para desarmar aquele inimigo furioso que estava chegando diante dele. Verso 16, o profeta respondeu: Não tenha medo, aqueles que estão conosco são mais numerosos do que eles. Primeira coisa, você precisa entender, mesmo sendo em menor número, só era Eliseu e o discípulo, contra uma tropa numerosa. Mesmo sendo uma batalha aos olhos humanos desproporcional. Mesmo sendo uma batalha aos olhos humanos desfavorável. Você
tem Deus. Deus está com você. E no mundo espiritual, você e Deus é maioria. Você e Deus é maior. Você e Deus é maioria. Então, nós precisamos ter essa clareza na batalha espiritual. Deus é mais. Deus é mais forte. Deus tem mais autoridade. Deus está acima de todas as coisas. Então, por mais difíceis que sejam situações e desafios, por mais complicados que sejam, Deus está conosco. Nós estamos no time mais forte. Nós estamos na equipe mais forte. O nosso Deus é Senhor dos Senhores. É Deus dos deuses. Você tem que ter essa clareza. Você tem que ter essa autoestima. Você tem que ter essa fé. E olha depois o que é que ele fez. Verso 17. Então Eliseu orou. Senhor, abre os olhos dele para que veja. O Senhor abriu os olhos do servo, que olhou e viu as colinas cheias de cavalos e carruagens de fogo ao redor de Eliseu. Meu Deus. Eliseu facilitou a vida do discípulo, porque ele pediu ao Senhor que abrisse os seus olhos espirituais. Ei, que o Senhor possa abrir os teus olhos espirituais. Que o Senhor possa abrir o teu coração para a fé inabalável. A fé que vai mover as montanhas e lançá-las no mar. A fé que vai mover dificuldades. A fé que vai abrir portas. Deus vai honrar você. Você tem a maior equipe. Você está debaixo da autoridade de Deus. Amém? Vamos adiante. E ele fez isso. Quando os arameus desceram na direção de Eliseu, ele orou ao Senhor: fere este povo de cegueira. Então ele os feriu de cegueira conforme Eliseu havia pedido. Eliseu lhes disse: este não é o caminho, nem esta é a cidade. Sigam-me e eu os levarei ao homem que vocês estão procurando. Eliseu ora para que os seus inimigos fossem feridos de cegueira. Ore a Deus para que os seus inimigos espirituais, eu estou falando, são inimigos espirituais, seus inimigos sejam feridos de cegueira, que os seus inimigos não te enxerguem. Seus inimigos, quando te veem, só veem fogo, muros de fogo ao teu redor. Peça a Deus que haja confusão no arraial do inimigo. Isso é oração, isso é estratégia de batalha espiritual. Comece a orar. Deus frustra os planos do inimigo na minha vida. E Deus começou a frustrar os planos do rei de Arã, que era capturar Eliseu. Eliseu fortaleceu a alma, a fé do seu discípulo. Pediu para que Deus abrisse os olhos espirituais dele. Eliseu tinha a clareza que Deus tinha mais autoridade do que o adversário. Eliseu, ele orou para que os seus inimigos não o enxergassem, não tivessem clareza de quem ele era, ferindo os seus olhos de cegueira. E depois Eliseu direciona toda a tropa para o rei de Israel. E diante do rei de Israel, Eliseu ora para que os seus olhos fossem restaurados. E quando eles viram, eles estavam cercados do exército de Israel, e diante do rei de Israel, eles ficaram apavorados. Apavorados. Olha que coisa. E o rei de Israel falou: mata-os. Venhamos a matá-los. Venhamos a feri-los. E a instrução do profeta foi: não. Coloca-os diante de uma mesa de comer e de beber. Constrangê-los. Exatamente isso. Jesus fala: orai pelos seus inimigos. Jesus está falando nos evangelhos: abençoai aqueles que vos perseguem. Jesus é diferente. O reino de Deus não é o reino da terra. E essa estratégia, ela vai nos levar a quebrar julgos. Esse povo foi alimentado, comeram, beberam, foram constrangidos e foram direcionados à sua casa novamente. E a guerra cessou. A atitude violenta do rei de Arã, a atitude de roubo do rei de Arã cessou. O jugo da perseguição foi quebrado. E essa é uma lição tremenda. Nós podemos extrair muitas coisas positivas. Que você comece a orar abençoando as pessoas que te perseguem. Que você comece a orar ferindo de cegueira os demônios que perturbam a sua vida, os espíritos imundos que perturbam a sua vida. Que você comece a orar para que muros de fogo sejam levantados ao redor da sua casa e da sua vida. E quando você tiver a oportunidade de abençoar pessoas, abençoe pessoas. E quando você tiver a oportunidade de abençoar pessoas que foram ruins com você, seja boa para com essas pessoas. E você vai constrangê-las. Pessoas que esqueceram você, lembrem-se delas. Abençoe a vida delas. Você é um cristão. Você é um discípulo do Senhor Jesus. Ei, compartilhe essa mensagem com o maior número de pessoas, no nome de Jesus.